Salve, salve! Vamos lá então para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre feridas emocionais. Aqui do lado de cá nós falamos sobre saúde, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. E hoje especificamente nós vamos falar sobre feridas emocionais. Quais são e como tratá-las? Eu já quero iniciar a nossa videoaula pensando sobre isso. Afinal de contas, não é se nós fomos feridos ou não. A pergunta é: onde nós fomos feridos? Porque todos nós fomos feridos. Num dado momento da nossa trajetória, nós fomos feridos. E aí, nós precisamos identificar para ressignificarmos essa ferida, tratarmos essas feridas. Afinal de contas, quando nós não tratamos ou não ressignificamos essas feridas, nós tendenciamos a sangrar em cima de inocentes. Então a gente quer encerrar esse ciclo. A nossa missão em trazer essa videoaula para você é para que você tenha consciência de que isso é um ciclo e que você pode encerrá-lo em você. Então, quais são as principais feridas emocionais e como tratá-las? Se você já passou por alguma situação que deixou marcas emocionais, saiba que você não está sozinho. E que bom que você chegou até aqui. É sinal que você tomou uma decisão correta. Então fique comigo até o final dessa videoaula para que você tome mais consciência, tá? Porque não são apenas as lesões visíveis. Eu tenho uma lesão aqui, em um dos meus dedos aqui. Não são só as lesões visíveis que necessitam de atenção, de cuidado, tá? Tem aquelas lesões que afetam as nossas emoções, que afetam a nossa psique, que também podem ser muito profundas e marcantes, influenciando inclusive o nosso comportamento e o nosso bem-estar geral. Então, as feridas emocionais, assim como as feridas físicas, elas podem causar, gerar transtornos significativos na vida de uma pessoa. E é por isso que eu estou chamando a sua atenção para que a gente volte o olhar e possa reconhecer a importância do cuidado com a saúde emocional, porque esse é o primeiro passo para a recuperação, para o balanceamento e o equilíbrio de uma vida plena, próspera e abundante. E assim como nós temos cuidado do corpo, é essencial cuidado com o corpo. Sim, você toma banho, eu espero, né? Você toma banho todos os dias, sim ou não? Sim, é a higiene do corpo. Só que essa higiene é externa. Mas e o que você come todos os dias? Vai definir a sua performance. E o que você pensa e sente todos os dias? Vai definir como vai estar a sua psique, sua mente, o centro das suas emoções. Então, assim como é essencial o cuidado com o corpo, a higiene, o banho, o cuidado com o que comemos, o cuidado com o que bebemos, também é importante o cuidado com a mente. O que estamos pensando, o que estamos sentindo, quais são as lacunas que estão se abrindo, tá? Porque feridas emocionais não tratadas, elas podem crescer e se tornar mais complexas com o tempo. Isso pode se tornar um câncer, pode se tornar um problema patológico, tá? Então, nessa videoaula eu quero aprofundar com você o entendimento sobre o que são as feridas emocionais e como essas feridas podem ser tratadas com êxito, com sucesso. Então, fique conosco aqui e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e descobrir estratégias assertivas e eficazes para cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Mas fique atento, porque nos próximos tópicos eu já vou trazer para você de forma bem direta a dinâmica de cada uma dessas feridas. Mas eu quero conceituar para você aqui rapidão. O que são feridas emocionais? Porque às vezes você chegou nessa videoaula, talvez você já esteja dentro de um dos nossos protocolos, mas pode ser que você ainda não conheça os nossos protocolos. E aí você está perguntando, mas o que é isso? Aqui nós trabalhamos com saúde no corpo, saúde na alma e saúde no espírito. É SIS, Saúde Integrativa Sistêmica.
E dentro de todo esse contexto, nós abordamos hoje Abençoando Gerações, temos a mentoria Emagrecer Comendo, temos a consultoria Emagrecer Comendo e temos o desafio 7 em 7, que é de emagrecimento também. Tá? E ainda tem a mentoria Mulher Virtuosa, que é voltada exclusivamente para mulher. E aí, o que são essas tais feridas emocionais? As feridas emocionais são traumas de natureza psicológica ou até mesmo de ordem geracional, que podem manifestar-se a partir de situações dolorosas ou traumáticas vivenciadas ao longo das nossas vidas, tá? Então, elas podem afetar profundamente tanto o bem-estar físico, emocional ou mental de uma pessoa, provocando ansiedade, depressão, baixa autoestima e dificuldade de confiar nas pessoas, dificuldade em desenvolver relacionamentos saudáveis. Além disso, toda essa dinâmica costumam dificultar os relacionamentos interpessoais, como eu já disse, não só no matrimônio, não só no casamento, mas em todos os níveis do relacionamento interpessoal. Por quê? Porque a forma como o indivíduo lida com as adversidades internas vai refletir em como ele vai lidar com as adversidades externas. Então, vamos lá. Quais são, então, qual é, pastor, a primeira ferida emocional mais latente? E aí não sou eu quem digo, nós temos ali uma autora, uma psicóloga americana, a Laís Bourbeau, que ela escreveu sobre isso, ela vai falar sobre isso com muita propriedade, mas eu vou sintetizar um pouco daquilo que ela traz. Ela vai dizer que existem 5 principais feridas emocionais. Quer dizer, então, que só existe essas? Não, existem outras, mas parte das outras são derivadas dessas 5 raízes, tá? Então, ela identificou 5 raízes principais. E eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas raízes. A primeira é a rejeição. Vamos lá. Mas assim, eu não me senti rejeitado, eu não me sinto rejeitado. A ferida da rejeição, ela decorre, tá? Presta bem atenção. De situações em que nós nos sentimos excluídos ou não amados. E aí pode surgir de experiências traumáticas e na maioria das vezes vem da infância, como às vezes ausência dos pais, perda dos pais, bullying na escola ou até mesmo rejeição no círculo de amizade. Ah, mas eu como pai ofereci o melhor para os meus filhos. Sim, mas o melhor que você ofereceu era o melhor que eles estavam significando e recebendo naquele momento? Porque às vezes a gente pensa que só o fato de a gente oferecer o melhor quer dizer que o outro está recebendo esse melhor. E nem sempre é assim. Por isso que é importante você perguntar. Pergunte o que o outro gosta, o que o outro quer, e aí sim você vai conseguir oferecer o melhor para o outro. Ok? Então, essa ferida da rejeição ela é muito latente, principalmente na primeira ou na segunda infância. Para você ter noção o quanto essa ferida ela é tão latente hoje estou gravando em 2024, ainda hoje, 60% das gravidez, elas passam por um processo de rejeição. É lastimável, é lamentável. Tá, eu entendo, eu compreendo você, mãe, eu compreendo você, pai. Que naquele momento em que você recebeu a notícia, que não foi projetado, que não foi programado, não era aquele momento que você queria, talvez, e aí gerou-se uma rejeição. E isso vai impactar na vida dessa criança no futuro, tá? Mas também temos uma outra ferida que é muito latente, que é a ferida do abandono. Sim, e a ferida do abandono, ela se associa à sensação de solidão e desamparo. Tá? E aqui eu quero abrir um parênteses, por quê? Porque todas essas feridas que nós vamos citar aqui, elas tendem a buscar um alívio imediato. E na maioria das vezes, esse alívio imediato é em alguns vícios comportamentais, vícios emocionais, vícios físicos, né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Por exemplo, qual é o vício mais latente? Comer compulsivamente. Então, tem muita gente que come compulsivamente porque está ocultando, escondendo ou tentando esconder-se
de uma ferida de rejeição ou de uma ferida de abandono, porque tá as marcas lá, existe, ela está latente, está sangrando lá dentro. E aí, à medida que eu sento diante de um prato de comida e como demasiadamente, eu me sinto aliviado por 1 milésimo de segundo, talvez. Depois eu sinto culpa, mas por um momento eu sinto alívio. Tá? Então, voltando à ferida do abandono. Essa ferida ela pode ser causada por separações, divórcios, mortes de entes queridos, ou mesmo pela falta do suporte emocional apropriado durante ali a infância. E olha que interessante, com quem foi que nós aprendemos a ser pais? Com os nossos pais, né? Só que os nossos pais foram os melhores pais? A gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a gente precisa questionar algumas ideias. A gente precisa parar de receber tudo e agregar tudo sem questionar, sem analisar, Nós precisamos ampliar nossa consciência. Então, a primeira ferida mais latente que eu falei foi a ferida da rejeição. A segunda ferida do abandono. E agora eu vou falar da terceira ferida, que é a ferida da humilhação. E essa ferida ela surge quando nós nos sentimos envergonhados, menosprezados, desprezados ou até mesmo ridicularizados. E essa ferida ela pode resultar em situações de bullying, em críticas constantes ou de um ambiente familiar desestruturado, desbalanceado, desequilibrado ou disfuncional. Sabe, às vezes nós visitamos muitas famílias e quando a gente visita uma família, a gente fica a observar cada forma, cada comportamento, cada ação, não para que a gente faça juízo, mas para que a gente possa aprender a partir dos comportamentos dessas pessoas como lidar com isso. E a gente já viu casos onde os pais, eles humilham tantos filhos, eles comparam tantos filhos com um filho do outro, com o coleguinha e papapá e pé. E isso está trazendo uma ferida latente para o coraçãozinho do seu filho. Você parece que não tem noção do quanto isso é impactante. Então, temos a quarta ferida, que segundo a Alice Bourbois, ela vai falar aqui que é a ferida da traição. Ferida da traição ela ocorre quando, pastor? Quando nós confiamos em alguém e somos decepcionados. Quem? Quem ainda não foi decepcionado numa relação, seja de amizade, seja amorosa, seja uma relação de negócios? Quem? Quem não passou por isso? Pois é. Então, quando nós confiamos demais em alguém, que nós nos sentimos decepcionados, pode surgir, como eu disse, lá em relacionamentos amorosos, entre amigos, entre familiares, quando somos enganados, traídos ou manipulados. Então, a pergunta não é se eu fui ou não, é onde eu fui ferido. E aí, quando você tomar essa consciência, você vai poder dar um novo significado, tendo uma compreensão, uma consciência mais ampla do que é toda essa dinâmica. Tá? Mas ainda tem mais uma, segundo a escritora americana, ela fala sobre a ferida da injustiça. A injustiça está relacionada à sensação de ser tratado de forma desigual ou injusta. E olha o que acontece. Isso acontece muito, mas muito mesmo, lá na infância, quando a gente tem irmãos. Né? Ou nós nos sentimos sendo tratados de forma injusta em detrimento dos outros, ou os outros se sentem injustos no tratamento em detrimento de nós, ou vice-versa. Então, ela tá relacionada a essa forma de desigualdade, de não, eu fui tratado injusto. Quer dizer que o outro te tratou injusto? Não, não foi isso. Mas foi o que você percebeu, foi como você significou, foi como você interpretou. E essa interpretação internalizou em você. Porque essa situação de injustiça ela pode ocorrer também quando envolve discriminação, preconceito, abuso de poder ou falta de reconhecimento por nossas conquistas. Você se sente injustiçado, porque eu deveria ter sido reconhecido, porque eu deveria ter sido visto. Eu não fui visto, não me viram, me ignoraram, me humilharam e papapá, e assim vai.
Hoje eu estou vendo adultos sangrando senso de injustiça. Sangrando, e não são poucos. Então, já que nós olhamos um pouquinho das feridas emocionais, quais são os sinais dessas feridas emocionais? Depois de entendermos um pouquinho o que são as feridas emocionais, quais as categorias principais, as raízes principais em que elas podem ser classificadas, eu quero trazer para você agora alguns sinais que denunciam a existência de feridas emocionais. Um sinal, uma característica bem latente é o isolamento social. Sabe, um dos sinais mais comuns num quadro de feridas emocionais é o isolamento social. Se uma pessoa costumava ser sociável, extrovertida e se torna reclusa, evitando interações sociais, pode ser um sinal de transtornos emocionais. Ah, mas a minha filha é assim. Mas talvez a sua filha sempre foi assim. Se o indivíduo sempre foi assim, se foi um padrão comportamental dele desde a infância, não é anormal ele se isolar agora. É porque ele tem um padrão funcional. Agora, à medida que alguém muda e começa agora a se isolar, agora a gente já precisa prestar atenção e avaliar, sem juízo, sem julgamento. Mudanças repentinas de humor também. Sabe quando você sobe muito nas extremidades? Odio muito, aí de repente está amando muito, muito feliz, muito triste, muito alegre, muito triste. Olha, eu estou muito feliz, mas de repente vem a tristeza, a dar uma raiva, explode numa raiva. Mudanças repentinas de humor. Essas alterações repentinas de humor, como irritabilidade, tristeza constante ou explosões de raiva, também podem denunciar ou indicar algo de errado emocionalmente. Tá? E além desses sinais, temos também o sinal do alto prejuízo. Isso pode se apresentar de maneiras diversas, como compulsão alimentar, abuso de certas substâncias, quando eu quero me autodestruir sem me destruir. Eu quero me suicidar sem me suicidar. Entende? Porque essa é a intenção, a automutilação, pensamentos suicidas. Então, se alguém está se prejudicando de alguma forma, é importante observar, analisar e intervir, oferecendo um apoio emocional. Tá? Tem um outro sinal que é muito interessante, que é o desinteresse. O que é o desinteresse? É a falta de interesse em atividades que antes traziam prazer. Pode ser um sinal de ferida emocional. É o caso de alguém que costumava praticar esporte, gostava de cozinhar, gostava de ler, gostava de dançar, gostava de sair com os amigos, mas de repente perdeu o interesse por todas essas atividades. Então alguma coisa está anormal e a gente precisa estar atento aos sinais. E aí, pastor, e agora? Eu já sei quais são as feridas, já sei quais são os sinais. Como que eu vou cuidar dessa problemática toda? O primeiro passo para tratarmos e ressignificarmos as feridas emocionais é reconhecermos que elas existem, reconhecermos a sua existência, porque muitas vezes nós tentamos ignorar, nós tentamos suprimir as nossas emoções, o que só vai piorar a situação. Falar sobre o que nós estamos sentindo com o seu consultor, se você está aqui dentro do programa, ou com um terapeuta, com um psicólogo. Eu só recomendo que você busque um psicólogo com viés e princípios cristãos, tá? Com um membro da sua família. Isso já é um passo muito importante para o processo de cura. Agora, é preciso também ser compassivo consigo mesmo, tá? Nós devemos lembrar que todos nós passamos por momentos difíceis e que é comum sentirmos tristeza. Todos nós sentimos tristezas. Todos nós sentimos um momento de baixa, sim. E aí outra forma de tratarmos as feridas emocionais é por meio da prática de atividades que promovam o bem-estar mental, emocional, como meditação, declarações de fé, atividades físicas e outras coisas. Porque isso vai te ajudar a acalmar a mente, a reduzir ali o que o Dr. Augusto Cury chama de SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Vai reduzir o estresse, vai promover essa cura emocional.
E finalmente, sem sombra de dúvida, não fique isolado, não se deixe viver isolado, porque o isolamento não vai resolver nada para você, tá? Então hoje nós estamos falando aqui sobre feridas emocionais. Nós falamos sobre as 5 principais feridas emocionais. Espero que tenha valido a pena essa videoaula para você. E se você quer saber mais, nós temos aqui esse programa CIS 545, porque ele vai ao ar todos os dias 5h45 da manhã. Ok? Combinado? Então nós nos vemos na próxima videoaula. Se você quiser falar conosco, tem o nosso número do telefone aqui em algum lugar. É só você chamar. Você vai falar comigo, com a minha esposa ou com alguém da nossa equipe que vai poder te auxiliar e te direcionar nessa jornada transformacional. E aí, quer saber mais sobre saúde integrativa sistêmica? Então nós nos encontramos na próxima videoaula!